Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar em Alzheimer? Você deve conhecer um familiar que sofre com isso, ou já ouviu pelo menos falar de alguém que começou a apresentar um tipo de demência e depois foi diagnosticado com Alzheimer. Para vocês terem uma noção de números, segundo a OMS, mais ou menos 50 milhões de pessoas no mundo estão diagnosticadas com algum tipo de demência e a mais comum delas é a doença de Alzheimer. Vou falar hoje sobre os principais sintomas dessa doença que hoje é muito falada. Será que ela tem cura? Será que conseguimos retardar a evolução dessa doença? Então fica comigo até o final do vídeo para ter todas essas respostas. Vem comigo e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Tenho certeza que você já ouviu falar na doença de Alzheimer. Ela é uma doença neurodegenerativa. Neuro porque afeta os neurônios e degenerativa porque geralmente ele começa numa região do cérebro e depois vai espalhando para as outras regiões. O Alzheimer tem o quadro clínico de uma síndrome demencial. Por isso que muitas vezes, antes ali do diagnóstico correto, as pessoas dizem que o idoso está com demência, já que os sintomas são bem parecidos mesmo. Ah, doutor, por que agora tem mais paciente ali com Alzheimer? Antes ninguém comentava muito sobre a doença, é verdade. Antes a doença era muito menos comum mesmo. O aumento dos casos de Alzheimer aconteceu por quê? Porque a população está envelhecendo, está vivendo mais, aumentou-se a expectativa de vida aí nas últimas décadas. Só para você ter uma ideia, as chances de uma pessoa ter Alzheimer, ela dobra a cada 5 anos a partir dos 60 anos de idade. Enfim, quem tem ali 85 anos tem 30% de chance de ter essa síndrome demencial. Agora que você já sabe a prevalência, que a prevalência dessa doença aumentou, vamos falar aqui dos principais sintomas. Primeiro sintoma, flutuação no humor. Então a pessoa pode passar alguns dias mais tranquila, outros dias ela fica mais agitada, mais irritada, pode ter alterações no sono, passar a ter um sono não reparador, deixando a pessoa ainda mais cansada, mais agitada. O familiar que está por perto sente bastante as alterações de humor, que podem inclusive atrapalhar muito até as atividades ali do dia a dia. Segundo o sintoma, ela começa ali a perder as coisas. Então a pessoa começa a perder objeto, coloca uma coisa que colocava habitualmente no lugar, começa a colocar em outro lugar e depois não consegue se lembrar. Fala às vezes que alguém pegou, acusa as pessoas de ter colocado algum objeto dele em outro lugar. Esquece onde estacionou o carro, acha que alguém acabou roubando o carro dele. Perder objeto é algo muito comum na pessoa então que tem Alzheimer. Já no estágio mais avançado, ela pode ir, por exemplo, no mercado, a pé, depois se perde, não lembra como é que volta para casa. Ou seja, coisas básicas do dia a dia, elas passam a se tornar complicadas. Você conhece alguém que está apresentando esse sinal? Pois deixa aqui nos comentários. Você já está desse jeito? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Terceiro, mas antes, você está inscrito no canal? Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Os vídeos, pessoal, estão cada vez melhores aí. Aprender a cuidar da saúde e de graça, pessoal. Tem coisa melhor? Então se inscreve no canal, depois compartilha com seus amigos. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, pessoal. Meu Instagram é o @dr.iano. Me segue lá que a gente já passou de 100 mil seguidores lá no Instagram e agora vamos rumo aos 200 mil seguidores. Mas sem mais delongas, terceiro sintoma é a dificuldade para falar, escrever, ler, compreender. O doente com Alzheimer começa a ter dificuldade para ler. Primeiro porque começa a apresentar até alterações visuais. Além disso, a compreensão das coisas também muda. Ele não consegue mais entender o que ele está lendo. Ele tem dificuldade de se expressar, de entender e manter uma conversa, porque ele começa a ter vários pensamentos embaralhados ali ao mesmo tempo. O cérebro, ele fica todo bagunçado. Já viu pessoas que repetem a mesma história o tempo todo? São pensamentos ali repetitivos que vêm na cabeça deles.
Isso também é muito comum, então, nas síndromes demenciais. Quarto, apresentam dificuldade de planejamento. Então, eles começam aos poucos a esquecer de pagar contas, não lembram as ordens dos números, esquece a senha das coisas, usam o cartão de crédito ali e esquecem se tem dinheiro ou não tem dinheiro no banco. As coisas comuns, elas se tornam complicadas e fora de controle. Olha que situação, né? Quinto sintoma, discernimento fraco ou diminuído. Então a pessoa começa a tomar decisões ali distorcidas. Ela deixa de se higienizar, não toma banho, não escova mais os dentes, para de confiar nas pessoas, até as pessoas mais próximas ali que estão do lado dela, ela para de confiar. Cuidar de alguém assim não é fácil, pessoal. Eu sei porque eu atendo muitas famílias passando por essa situação aí todos os dias. Sexto sintoma, o isolamento. Então, a perda da confiança, a falta de compreensão nas conversas, faz com que o portador da doença de Alzheimer, ele acabe ali se isolando, não quer mais ficar perto de ninguém. Eles perdem o interesse, né, em se comunicar, em viver ali em sociedade, evitam compromissos que antes faziam parte da rotina e param de fazer até o que dava prazer, né? Ou seja, ela deixa de fazer até as suas atividades ali de lazer. E vamos lá, sétimo, e o sintoma mais comum é a perda da memória. A perda da memória aparece já no comecinho ali da doença. Primeiro a pessoa então esquece informações ali que acabou de aprender. Isso acontece porque o Alzheimer afeta uma região chamada hipocampo, que é responsável por consolidar toda a nossa informação. Com a progressão da doença, a pessoa começa a esquecer a data do próprio aniversário, pois no final acaba esquecendo até o nome dos filhos. Inclusive, esquece até o grau de parentesco das pessoas que convivem com ele. Isso aí acaba sendo muito triste, né? Principalmente para quem convive, para quem conviveu com a pessoa ali muitos anos, todos os dias. Você aí, você já passou por isso? Me conta como é que foi essa experiência de ter alguém com perda de memória em casa. Além da doença de Alzheimer, existe um tipo de demência que é bastante comum também. Depois do Alzheimer, que chega em torno de 60% de todas as demências, tem ainda uma demência que é a demência vascular, que é a segunda demência mais comum. A demência vascular acontece quando há danos em vasos sanguíneos do cérebro, né? Que ocorre, por exemplo, ali no derrame cerebral. Os sintomas da demência vascular, elas podem até ser semelhantes aos sintomas da doença de Alzheimer. Por isso que ao perceber que você ou algum próximo está apresentando esses sinais e sintomas que eu te falei, vocês têm que marcar consulta ali com um bom neurologista para fazer o diagnóstico correto e iniciar o quanto antes aí o tratamento desse tipo de doença. Mas doutor, existe algum fator de risco para eu ter essa doença? Não existe um fator de risco assim específico. Na verdade, é uma combinação de fatores, que é a idade, né? Então, como eu falei, é mais comum a partir dos 60 anos. Tem também a predisposição genética e é claro que o estilo de vida, o ambiente em que se vive também pode estar correlacionado. Lembrando que ao envelhecer a gente tem uma tendência a ter mesmo uma dificuldade de memória e ter esquecimentos. Só que isso não pode ser uma coisa que vai afetar a nossa rotina, nem a nossa convivência com outras pessoas, nem a nossa independência, pessoal. Quantos idosos esquecem uma coisa aqui, outra ali, mas continuam vivendo até às vezes sozinho, saem para ver os familiares, continuam pagando suas contas, isso é um envelhecimento normal. Agora, quando começa a haver uma associação de sinais e sintomas de tudo que eu te falei nesse vídeo, os parentes e familiares ali têm que ficar atentos. E tem que ficar atento justamente por quê? Porque tem tratamento sim, tá? A cura que infelizmente ainda a gente não tem. Hoje os tratamentos eles conseguem retardar ali a progressão da doença. Por isso que é importante buscar ajuda ali logo no começo. A demência ela pode ser uma doença devastadora e triste. Pode ter um impacto tremendo não só na vida do idoso, mas na vida de todos que estão à sua volta, de todos que amam essa pessoa. É importante que o familiar procure um bom médico, uma rede de apoio, para que se mantenha também psicologicamente bem, para conseguir ajudar esse idoso que tanto vai precisar de você. Você viu então quanta informação sobre o Alzheimer? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar, pessoal. Você compartilha daí e a gente salva o mundo. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.